Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Só vamos esperar um pouquinho, pessoal, só ir entrando aqui. Já já vamos conversar. Faltam uns minutinhos ainda, né? Só um instante. Está aparecendo alguma coisa na tela para vocês? Compartilhando tela? Não me sinalizando? Ainda não. Tá. Certinho. Estão ouvindo bem? O áudio está bacana? Sim. Tranquilo? Pessoal, então vamos lá, né? Faltam uns 2 minutinhos ainda, mas vamos conversando um pouquinho. Tem bastante alunos dessa turma, né? Bem-vindos, né? Aí a disciplina de Psicologia Aplicada à Saúde. Vou estar falando um pouquinho de mim, não tem nem como conhecer todo mundo, né? Porque 49 alunos é duro, hein? Nós ia gastar aí uma semana para conhecer todo mundo, né? Não dá. Né? Mas aí vamos se conhecendo aos pouquinhos, né? Não tem como nem fazer aquele esquema que todo professor às vezes faz, eu acho, né? Às vezes a gente tira quando são turmas menores, a gente acaba querendo ouvir um pouquinho de vocês, querendo falar um pouquinho com vocês, louca para saber mais de vocês, mas com uma turma desse tamanho, nessa imensidão, não tem como, né? No total aí são 49. Então, são muitos alunos. A aula até vai ficar meio que a gente vai conversando. Lógico que é uma turma aberta, vocês podem intervir, né? Na hora que vocês quiserem, só ligar o áudio. Eu vou pedir para todos deixarem o áudio desligado, mas quando quiserem fazer alguma pergunta, fazer uma colocação, logicamente a gente vai estar interagindo, tá? E deixa só um pouquinho. Deixa eu tentando aqui colocar admitir todos de uma vez só, mas mesmo assim que a gente coloca para admitir todos, acaba pedindo para admitir. Pessoal, então assim, meu nome é Márcia, eu sou psicóloga, depois do finalzinho, qualquer coisa eu dou uma recapitulada. Eu trabalho na saúde, né, trabalho em vários lugares, tem 1 ano só que eu moro aqui em Palmas, eu vou falar um pouquinho só para vocês conhecerem um pouquinho da trajetória. Eu cheguei em Palmas já, entrei imediatamente no ITOP, tem 1 ano que eu estou no ITOP dando aula, primeira vez na fisioterapia, mas já dei aula em vários outros cursos, na enfermagem, enfim. E agora com vocês nesse curso de fisioterapia, que eu acho que, na verdade, até essa disciplina, ela adiantou um pouquinho, né? Vocês não iam ter ela agora, mas parece que deu uma mudadinha na grade e o pessoal do ITOP deu uma antecipada nela. Mas eu acho bacana vocês verem um pouquinho da psicologia já no início, né? Eu acho que a maioria é segundo período, né? É isso? Tem alguém de outro período? Primeiro. Primeiro período? Tem alguém de outro período? Será? Ou é todos do primeiro? Turma grande, né? Para primeiro período, que bacana. Eu dei aula há algum tempo na Unirg, em Gurupi, eu morei lá por muito tempo, apesar de ser do Rio Grande do Sul, mas lá eu dei aula na fisioterapia, na enfermagem, eu dava aula na psicologia também, e acabei mudando para Palmas, e aqui trabalho no hospital, na saúde, eu sou credenciada pela Polícia Federal também como psicóloga, trabalho também com testes, né? Eu também sou credenciada no Detran, e a gente vai estar trabalhando aí
nessa disciplina juntos, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos nela. Só repetindo rapidinho, eu já vou entrar na disciplina, só vou fazer uma pequena introdução, e queria pedir assim para vocês, só estabelecer alguns combinados antes. As nossas aulas sempre vão ser nesse horário, das 7h30 às 21h. A gente vai utilizar esse Zoom. O Zoom, vocês sabem que é um aplicativo, na verdade, a gente utiliza ele, eu prefiro até o Google Meet, mas a instituição quer que a gente use esse, né, o Zoom. A gente tem um intervalo aí, a gente vai ter uma aula de 40 minutos e depois cai a conexão, acaba caindo a conexão e eu fico porque tem um monte de gente às vezes falando ao mesmo tempo e eu tenho que raciocinar de várias formas. Muita calma nessa hora. Então, assim, a gente vai ter a nossa aula de 40 minutos, vai cair a conexão, eu vou abrir a sala novamente e vocês vão entrar novamente na aula. Quando a gente toca direto a aula, a gente termina por volta de 10h para as 9h. Mas quando cai a conexão, a gente vai até 9h, porque são os 10 minutos realmente que a gente demora para abrir a sala, enfim, para estar mandando de novo para vocês convite, tá? E todo mundo entrar novamente, tá bom? Vocês têm alguma dúvida em relação à aula? Tranquilo? Então, vamos lá. Sim, professor, tranquilo. Então, vamos lá. Pessoal, uma coisa assim que eu queria até deixar claro para vocês, uma questão assim. Eu sou muito flexível, muito bacana, mas também assim muito pontual. E vou exigir de vocês isso também. Eu entendo que a maioria deve trabalhar, né? Eu também, na verdade, eu tenho 3 formações. Eu sou formada em letras, eu sou formada em pedagogia e sou formada em psicologia. Eu tenho 3 especializações, eu tenho uma especialização em gestão escolar, eu tenho uma especialização em psicologia do trânsito e uma na área jurídica. Então, assim, todas as minhas graduações, especializações, e eu estou terminando o mestrado na UFT em educação. Então, assim, as minhas graduações, eu sempre tive muita dificuldade, porque sempre precisei trabalhar, que é o caso que eu acho que é a maioria. Então, o que eu fazia? Muitos trabalhos de faculdade, de especialização, enfim, a minha vida, a minha trajetória acadêmica, muitas vezes eu fazia as minhas coisas de madrugada, até porque eu trabalhava e fazia esses trabalhos, as demandas que eu tinha de madrugada. Então, assim, vocês sempre vão ter um prazo razoável quando forem trabalhos avaliativos, um trabalho que dê para fazer dentro de um prazo, mas não me peçam para alterar prazos de trabalho, que eu não faço isso, tá? Então, deem os seus pulos para concluir, para cumprir os prazos que serão estipulados, tá? Eu também, assim, já tive muito problema, aluno, eu não vou dizer que são vocês, mas, assim, aluno tira a situação do arco da velha, né? Meu computador estragou, inúmeras situações. Eu só faço e atendo particularidades se a pessoa apresentar um atestado médico, tá? Ao contrário, prazo é prazo e nós vamos ter que cumprir os prazos, certo? Qualquer problema, qualquer eventualidade que vocês tiverem, que nem sempre, não tem como a gente ser 100%, eu tenho as minhas falhas, com certeza vocês vão ter as de vocês. Eu gostaria que, primeiramente, tentassem resolver as questões comigo, professora, para depois tentar resolver alguma coisa, se não conseguir comigo, passar para uma outra instância, que é a coordenação. Tá? Queria manter uma relação saudável com todos. Eu espero que a gente tenha uma relação bem bacana e que fora, depois dessa aula, a gente consiga estender isso por uma amizade futura aí, né? Nas rodadas que a vida dá. Então, eu não quero ter problema com ninguém, mas, portanto, né, vamos manter a questão do respeito, né, da cordialidade. Se tiverem alguma coisa, para não criar polêmicas no grupo, me chame no individual,
que a gente trata cada problema depois no individual e vai tentando aparar tudo, tá? Tá desligada aqui a câmera? Não tenta polemizar, tá? Não tenta criar situações desconfortáveis que Tá ligado o microfone? isso não vai ser legal, tá bom? Eu espero que a gente tenha uma relação bem tranquila. Os materiais que eu vou estar trabalhando na aula com vocês, eu também vou estar disponibilizando para vocês depois, ou pelo WhatsApp, ou pelo portal. Então, os slides sempre eu vou estar disponibilizando para vocês, tá certo? Hoje parece que teve algumas dúvidas, né, com alguns colegas, em relação, eu cedo, né, eu já postei, porque, na verdade, o ITOP exige do professor, a gente também precisa cumprir com algumas questões, e eu postei lá no fórum, e também eu acho que o artigo, enfim, para vocês irem se antecipando do que o que a gente ia tratar na disciplina. Outro ponto que eu queria combinar com vocês. As pessoas no mundo inteiro, elas não são iguais, elas são diferentes. Eu, vocês, o ITOP, o mundo, o universo inteiro de professores somos diferentes, tá? Então, assim, sem comparações, tá, pessoal? Sem comparações. Ah, mas o professor fazia isso, fulano fazia isso, tá? Cada professor, ele tem o seu jeito, a sua forma, a sua didática, então não fiquem comparando professor com professor, tá? Eu não coloquei, quando eu coloquei lá no fórum para vocês terem acesso ao vídeo, para vocês terem acesso ao artigo, foi para vocês irem se antecipando. Mas, de forma alguma, eu coloquei lá um prazo e um horário que vocês teriam que assistir o fórum ou o artigo naquele momento. Então, vamos com calma, vamos respirar, vamos relaxar, mas eu já quero estabelecer isso para a gente não ter nenhum problema, tá? Então, às vezes, eu vou postar antes. Para quem tem tempo, faz antes. Quem não tem e trabalha, faz depois. Não tem problema. Faz depois, já que não tem data e não tem horário estipulado. Tranquilo, tá? Tudo bem? Eu acredito que eu fui bem clara. Então, quando eu antecipar os materiais, é para quem tem acesso, porque não é todo mundo que trabalha. Tem gente que só estuda. Que bom. E quem trabalha e só tem tempo para fazer as coisas depois da aula, estará lá disponível também. Tá bom? Vamos lá, então. Então, assim, isso que eu queria pedir, porque eu não gosto, eu me sinto desconfortável em relação a isso. Ah, mas professor X fazia isso. Não me interessa o que o outro professor fazia. O que interessa é a nossa relação, ser uma relação de respeito, uma relação tranquila e uma relação onde nós vamos poder ir se resolvendo entre nós. Vou voltar a repetir. Qualquer insatisfação, me chame no privado. No privado, vamos resolver entre nós. Não precisa lá polemizar lá no grupo, que ninguém precisa, na verdade, querer se aparecer e querer dar uma de bam e nem de dona da cocada. Tá certo? Vamos lá, então. Comecei aí com a frase com vocês. Já tive outras experiências também, por exemplo. A gente vê, eu tenho um acesso aqui, vocês devem saber, eu tenho acesso aqui, por exemplo, o horário que vocês entram, o horário que vocês acessam a aula. Então, assim, tem muito aluno que, por uma eventualidade ou outra, faltando às vezes 15 minutos para acabar a aula, entra na sala. Gente, eu tenho acesso porque o próprio Zoom, ele gera um relatório para a gente. Então, cuidado com isso. Eu estou vendo aqui quem está online, quem ainda está entrando, quem ainda não entrou, tá? Isso gera um relatório para a gente, tá? Então, assim, fiquem atentos a isso das pontualidades, para depois não falar, ai, mas é essa falta aqui, ai, mas é essa falta aqui, tá certo? Então, vamos ir controlando aí a nossa aula, é pontualmente às 19h30. E ela também vai encerrar no horário previsto. Mas estejam atentos no horário que vocês entram, para depois não vir me cobrar presença. Tá certo? Ainda tem muita gente entrando, né? Mas vamos indo, tá? Pessoal, eu quero compartilhar até aqui uma tela com vocês e queria que vocês ficassem com
com esse questionamento para vocês depois me responderem. Anotem aí num caderninho, tá? E que depois vocês vão me responder isso. O que na verdade, é a psicologia para vocês, tá? Anote aí esse questionamento, para depois a gente conversar, ou no fórum, ou lá na frente. Eu tenho certeza que vocês, independente de ser primeiro período, devem estar assistindo a aula com o seu caderno do lado, fazendo as suas anotações, né, que acharem pertinentes. Até porque tudo que, às vezes, a gente vai falando, o que eu vou dizendo, o que eu vou compartilhando de conhecimento com vocês, nem tudo está padronizado em slide. Então, quem for aquele aluno esperto, vai anotando o que eu vou falando, porque, às vezes, até uma pergunta, uma questão lá de avaliação depois, e que vocês podem precisar. Então, façam as suas anotações que acharem bacana, tá? Professora, Pode você falar. pode repetir de novo a pergunta, por favor? Eu não estou compartilhando a tela ainda com vocês? Não. Tá, me sinaliza isso, que daí eu, às vezes, nem passa despercebido. Tá aí agora, vocês viram, né? Agora sim. Tá. Obrigada. Obrigada a você. Então, tá aí, ó. Depois, vocês vão responder, né, lá no fórum essa questão. A gente vai começar hoje, bem lá do inicinho. Eu vou apresentar para vocês o plano de disciplina hoje e vou tentar entrar um pouquinho já no conteúdo, né, porque nós não temos tempo. A gente tem aí praticamente um mês, 29 dias de aula, mas é bem corrido, né? Até porque o tempo ele é muito pequeno, tá? Então, fica aí essa questão para vocês. Depois, se eu for ir passando e puderem depois replicar para o grupo essa questão, para quem às vezes entrar mais tarde ou não tiver acesso, tá? Por favor, façam isso. Pessoal, então, quando a gente fala aí nessa questão da psicologia aplicada à saúde, a gente sabe que a profissão de fisioterapia, ela exige muitas habilidades, né? Que habilidades, na verdade, são essas? Habilidades que, às vezes, são também de um caráter terapêutico, que é a capacidade e a habilidade da escuta, né? Então, essa profissão de fisioterapeuta, ela, às vezes, vai além de vocês tratarem ali uma dor que ela é física, tá? Por isso que existe essa disciplina que é psicologia aplicada à fisioterapia, à saúde. Para vocês entenderem um pouquinho a dinâmica e entender que a dor do ser humano, nem sempre ela é física. Ela pode ser uma dor psicomática, uma doença psicomática, que ela se transforma na dor física. Ela pode ser uma dor emocional, que ela se transforma numa dor física. Tá? Isso acontece muito hoje. Tanto que os nossos consultórios têm tido muita demanda, principalmente nessa pandemia, né, que as pessoas estão adoecidas emocionalmente, por causa de uma depressão, por causa de uma ansiedade, né? Os consultórios estão abarrotados. Eu mesmo estou com o consultório cheio, né? Com horário, assim, atendendo, às vezes, finais de semana, né? Alguns pacientes. Por quê? Porque as pessoas realmente elas estão adoecidas. E quando a gente fala aí da fisioterapia, a gente sabe que a psicologia, na verdade, ela vem para se aliar a vocês, fisioterapeutas, tá? A psicologia em si, ela vai permitir que vocês, alunos, consigam entender alguns aspectos que são o quê? Subjetivos nessa relação fisioterapeuta-cliente, tá? Então, desde muito tempo, o estudante, às vezes, se estudava, lá nos tempos primitivos, se estudava aquela divisão, existia um dualismo entre corpo e mente, antigamente. A gente vai até falar um pouquinho disso. A psicologia ela começou lá com Platão, com Aristóteles, e onde houve, na verdade, o início da psicologia era como? Uma divisão de corpo e de alma. Tá? O corpo era algo que era tratado somente o físico, e a alma, né, tanto que psicologia, né,
Psicologia vem de psique, que é a alma. Então, assim, desde o início desses tempos, o corpo, na verdade, era um mero instrumento, e depois, quando a psicologia, na verdade, ela foi criada, que ela foi estudada, que ela foi investigada em laboratórios, é que ela começou a ser considerada uma ciência exatamente. Eu hoje trabalho, por exemplo, num hospital, e a gente tem lá, é uma equipe multidisciplinar, e isso vocês vão se deparar quando estiverem formados. Vão trabalhar fisioterapeuta, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos. É uma equipe que trabalha junto. Não tem como a gente trabalhar, por exemplo, eu trabalho no Dona Regina, que é uma maternidade. Volta e meia a gente está lá dentro de uma sala de parto, com uma mãe, com uma gestante lá para ter o bebê, e está lá quem? Psicóloga, fisioterapeuta, fazendo exercícios com essa mãe, e enfermagem, né? Os médicos, geralmente, eles vêm depois, né? Então, assim, a gente trabalha muito junto, psicólogo e fisioterapeuta, porque vocês tratam da dor física, nós tratamos, psicólogos, do emocional, das dores, dos sofrimentos emocionais. Então, a gente precisa se aliar, precisa se juntar, tá? Hoje, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, anotem aí, isso que é importante. Diminui aí. Eu preciso que vocês desliguem o áudio, tá? E daí que vocês só liguem no momento que, às vezes, vocês quiserem fazer alguma intervenção, uma pergunta, senão me atrapalha bastante. Tem alguém aí que está com Desculpa, o áudio? professora. Obrigada. Então, assim, anotem esse ponto bem importante que eu vou falar. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, hoje ela traz para nós, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, a questão do indivíduo. O indivíduo, até pouco tempo, ele era visto como? Ele era visto como um ser biopsicossocial, tá? Só que agora mudou. Vou explicar para vocês o que é esse ser biopsicossocial em slide aqui. Deixa eu só achar aqui para vocês terem acesso. Senão fica mais difícil só eu falando, né? Eu prefiro que vocês vão visualizando. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Só um instante. Eu tenho um slidezinho aqui que vai ser bem bacana para vocês entenderem. Achei. Tá. Então, vamos lá. Olha só. Novo compartilhamento. Aqui. Achei. Então, pessoal, isso que é muito importante para vocês. Mesmo que já tenham ouvido falar nesse termo, anotem que para nós ele é essencial dentro da psicologia aplicada à saúde. Hoje, até bem poucos dias, pouco tempo atrás, a gente tinha o ser humano como um modelo biopsicossocial. O que é esse modelo biopsicossocial? O ser humano visto de uma forma biológica, o ser humano numa divisão psicológica e o ser humano numa divisão social. O que seria, o que estaria agregado aí a questão do ser humano de uma forma biológica? Biológica é o seu corpo, é as suas necessidades físicas, né? Então, olha só, o ser humano de uma forma biológica, deixa eu ver se está aparecendo para vocês aqui, ele de uma forma inteira. O que aparece? Está aparecendo para vocês aí o slide, mas ele aparece dentro do biológico. Agora saiu tudo. Dentro do biológico, aparece tudo. O que diz aí? Fome, o que mais? Sede. Cortou, professora, não dá para ver tudo. Né? Era isso que eu Tá queria. cortada a imagem. No meu só tá aparecendo fome. Tá. Era isso que eu queria. E agora?
Aí, Só fome Tá e aparecendo fome, sede. sede, Agora sono, pronto. cansaço físico e cansaço mental. Bacana. Isso aí que eu queria saber. Vamos me sinalizando, porque às vezes eu não tenho um parâmetro aqui do slide, tá? Então, olha só. A forma biológica. O que o ser humano são as necessidades físicas do ser humano. Um ser humano ele não vive se ele não tiver suprido a fome, que é uma necessidade básica, a sede, o sono, o cansaço físico e o cansaço mental. Isso entra nos aspectos biológicos do ser humano. São necessidades básicas do ser humano, tá? Quem não come, morre. Quem não toma água, morre. A gente tem, lógico, um limite aí, né? Um limiar, de que consegue ficar tantos dias sem. Diga, Jaqueline. Levantou a mão. Perdão, tem alguém com áudio ligado, além da senhora que está atrapalhando. Não sei para vocês, mas aqui para mim está oscilando, tipo, chiando. Se eu não me engano, Thales é o nome da pessoa. Tá. Vamos se organizando. O áudio é bom. Tá, bacana. É porque atrapalha bastante, realmente. Então, pessoal, o ser humano, ele visto de forma biológica, são necessidades básicas, tá? A fome, a sede, o sono, ele conseguir ter um cansaço físico e mental, biologicamente ele vai estar tranquilo. Mas não basta só isso. O ser humano também, psicologicamente, ele precisa estar com o seu nível de atenção, para a gente dizer que uma pessoa está no seu nível de normalidade, vamos dizer assim. Dentro da psicologia, a gente sempre fala que é um limiar entre a pessoa que está com a sua... deixa eu achar uma palavra aqui para vocês entenderem bem legal. Quando a gente fala que a pessoa ela está psicologicamente bem, ela tem que estar com o nível de atenção dela tranquilo, ela tem que estar com a memória dela ativa, ela tem que estar com o humor estabilizado, ela tem que ter uma estrutura de personalidade, tá? Ela tem que estar com as emoções e ter um autocontrole dessas emoções. Não pode ser uma pessoa que está descompensada, né? Então, quando a gente fala em uma pessoa psicologicamente na normalidade, né? Quando a pessoa não está com esses limiares num nível que a gente chama de normalidade, ela vai estar fora do nível normal, ela vai estar surtando, ela vai estar à beira de um surto, ela vai estar com algum transtorno, tá? Então, psicologicamente, se ela tiver com esses níveis estabilizados, ela está bem, tá? A gente consegue ir lidando com o psicológico dela, mesmo que ela tenha um sofrimento psíquico, que todos nós, na verdade, temos, né? A gente passa por vários tipos de sofrimento, mas a gente precisa ter o quê? Uma linha de equilíbrio e ir conseguindo lidar com esses problemas e com esses sofrimentos que, na verdade, a gente vivencia. Então, seria o ser humano dentro de um nível psicológico. O ser humano também, além do biológico, psicológico, né, numa linha tranquila, ele também tem necessidades sociais. As pessoas têm sofrido bastante com isso, né? Agora na pandemia. Estão em isolamento, estão vivendo alguns sofrimentos pela falta de contato com outras pessoas. Então, o que seria o social? Entra a questão cultural, regional de cada região, né? Eu, por exemplo, sou do Rio Grande do Sul, eu tenho uma cultura. Quem é do Goiás tem outra cultura. Quem é do Norte, e assim vai, né? Cada um de nós traz uma carga de cultura e que influencia onde essa nossa cultura? Influencia no nosso comportamento. A cultura que a gente traz, ela traz consequências comportamentais. Então, às vezes, a gente olha alguém, ou vocês vão olhar um paciente, e vocês vão dizer, mas por que essa pessoa age dessa forma, né? Às vezes, pela forma como, no local onde ele viveu, a cultura que ele traz,
a educação que ele recebeu podem ser influências aí para que essa pessoa age de determinada forma. As influências familiares também são fatores sociais e as condições socioeconômicas também entram nesse aspecto social, tá? Só que esse era a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela trazia para nós o indivíduo dessa forma, nesse patamar, biopsicossocial. Só que agora a gente vai acrescentar um outro item aí nesse novo ser, tá? No indivíduo. Vou passar aqui. Isso aqui é a mesma coisa do slide anterior, né? O homem como centro, o seu biológico, o social, que entra o sociológico, o psicológico, tá? Mas só que agora nós vamos ter, além do ser humano biopsicossocial, vocês vão acrescentar um outro item aí, que é esse. Então, hoje, os artigos que tem, os estudos científicos têm trazido para nós o quê? O ser humano, a preocupação com o seu biológico, que é o seu físico, a preocupação com o seu psicológico, que é o mental, a preocupação com o seu social, que seriam os fatores ambientais, que eles influenciam no comportamento humano, e vocês vão acrescentar nesse novo indivíduo a questão espiritual. Tá? Isso não é uma fala minha, isso é científico. Se vocês depois tiverem a oportunidade, vocês vão poder pesquisar o indivíduo hoje. Ele é visto de forma biológica, psicológica, social e espiritual. Por quê? Antigamente, a medicina era contra as questões da espiritualidade. Tá? Havia um confronto entre ciência e religião, né? Havia esse confronto. Hoje, não. Quebrou-se esses paradigmas. Por quê? Porque a ciência tem feito experimentos e tem sido comprovado que a questão espiritual... vamos pegar 2 pacientes que estão num leito aí, num final de morte, numa vida terminal. Final de morte, essa foi boa, né? Num estado terminal, tá? Eu tenho 2 pacientes em estado terminal. O meu paciente A, ele é ateu. Ele não acredita em nada, tá? Não acredita em Deus, não tem nenhuma espiritualidade, não acredita em nada. E eu tenho outro paciente, o B, que ele tem uma religião. Tá? Não vou colocar aqui em pauta a religião, porque a religião não se discute. Né? Então, ele acredita num ser superior. Não importa se ele é budista, se ele é espírita, se ele é católico, se ele é evangélico, não importa. Mas ele acredita na sua vida espiritual, num ser maior. Estudos científicos têm trazido o quê? Que esse paciente B, que está lá numa fase terminal, como esse A, que a esperança que move ele para que ele melhore, para que ele tenha, às vezes, uma qualidade de vida melhor nos dias que vêm, para que ele tenha uma vida digna, para que ele consiga fazer uma despedida bacana, para que ele consiga ter acesso aos cuidados paliativos, enfim, tá? As chances de sobrevivência desse paciente que tem uma espiritualidade, onde ele acredita em algo, é como se esses estudos trazem para nós que a espiritualidade ela se agregou aí porque ela faz com que a pessoa tenha esperança e ela consiga prolongar os seus dias. Não me perguntem como, de que forma, de onde vem tudo isso. Mas quebrou-se o paradigma de que a religião, que a espiritualidade não fazia mais parte, né? Que era no tempo que havia esse confronto. Pode falar, Vitor. Esse é o chamado efeito placebo, né, que a gente chama, que é apesar de que é a auto-melhora do corpo.
Exatamente, Vitor, né? Eu ia chegar lá, mas que bom que você contribuiu. Veja bem, hoje a gente vê lá no hospital mesmo, né? Às vezes chega alguém, uma paciente que está com um nível de ansiedade bem, um pico bem alto, por algum problema pessoal e tal, né? Às vezes é uma gestante, que às vezes tem um problema, um conflito em casa e vai para o hospital, às vezes com taquicardia, ansiosa. Às vezes é colocado lá um sorinho, um soro para ela, tá? Coloca lá um soro. E às vezes você faz esse atendimento psicológico quando ela chega, ela está lá ansiosa e tal, chorosa, fragilizada, sensível. E quando você faz o atendimento depois, você dá um tempo para ela absorver tudo isso, dessa entrada no hospital, e tu vai lá e tu pergunta para ela, e aí, né? Como é que você está agora? Né? Está mais tranquila? Aí você olha lá no prontuário dela, o que ela, na verdade, a médica passou, né, de medicamento. Às vezes, pessoal, Vitor, não tem nada. Está lá um sorinho, tá? Um soro. E ela, essa pessoa, às vezes traz para a gente. Nossa, mas olha, esse remédio, como está me deixando melhor? E a gente sabe que não tem nenhuma medicação, tá? Que, na verdade, o que que é? Ela precisava desse acolhimento, ela precisava desse tempo para ela precisava, às vezes, respirar, ela precisava tentar aliviar algum sofrimento que ela está vivendo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, esses efeitos, eles são muito bacanas, porque a gente sabe que, às vezes, não há uma medicação ali, e a pessoa, ela acha, ela se considera, às vezes, num estágio lá, não, tô bem, tô tranquila, esse remédio foi ótimo, né? E não tinha medicação nenhuma. Na verdade, foi só ali, às vezes, uma fala, foi um desabafo, foi ali. Agora não, né? Porque não está podendo a questão do toque, mas antigamente a gente fazia muito isso, né? A psicologia. Pegava na mão, dava aquele toque no braço, agora não dá mais, por causa que a gente não pode nem tocar mais, né? Por esses efeitos aí da pandemia. Mas as palavras, o efeito, às vezes, psicológico, né, que se faz, a pessoa, ela se sente, a gente consegue ver os efeitos na prática mesmo, tá? Então, se eu perguntar para vocês, numa avaliação, qual é a visão hoje? Qual é o modelo que nós temos hoje do ser humano, do indivíduo, de acordo com a OMS? É esse. É o ser bio, psico, social e espiritual. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Como é que vocês estão? Estão tranquilos? Já vai cair a nossa primeira conexão, que a me avisou aqui. Mas vamos lá. Quando cair, vocês já esperem um pouquinho aí que eu vou abrir a sala novamente, tá? Mas estou aberta agora para esse momento até aqui, se alguém tiver alguma fala. Tudo bem? Tranquilinho? Professora, Sim. só comentar aqui que realmente a questão psicológica, né, da nossa mente, ela é muito forte. E às vezes também você tá com uma dor que é, na verdade, psicológica se manifestando no seu físico, e quando é tratado aquilo, para aquela dor. E uma das coisas que eu acho incrível é a questão da mente. Até mesmo nos seus objetivos, se você olhar sempre para frente, pensar em algo positivo, aquilo pode acontecer. Ou se você sempre pensa negativo, aquilo também pode acontecer. Eu falo às vezes para minha mãe que ela toda doença ela quer pegar. E aí às vezes acho que ela pensa tanto nisso